Nesta tarde eu quero complementar todos numa boa tarde na paz do Senhor Jesus. Antes de trazer essa palavra, eu quero pedir aos irmãos que se inscrevam no cantinho aqui do canal do YouTube, em se inscrever. Curte, irmãos, se você sentir no seu coração, compartilha esse vídeo com as pessoas que precisam. Quero dizer para os irmãos que uma vez por semana, ou às vezes até mais, demoro mais, eu trago um vídeo no YouTube, uma reflexão da palavra de Deus, conforme eu vou orando, vou jejuando a Deus e o Senhor vai me dando sabedoria, discernimento da palavra, e aí eu venho aqui para junto a gente meditar, discernir. Sempre tem aquelas pessoas incrédulas que não aceitam, mas tem aquelas pessoas que a palavra vai de encontro e ajuda ela. Não é por conta de 1% que a gente deve parar de falar do amor de Cristo, porque muitas pessoas já estão fracassadas e começam a julgar as outras e começam a dizer que Deus não é na vida da gente, começa a falar um monte de coisa e isso termina recrutando a gente. A gente termina ficando meio receoso até de falar do amor de Deus, mas o Senhor me chamou para programar o Evangelho. Estou na cidade de Rio de Janeiro, para a glória de Deus, e eu sempre tenho trazido essas lives. Pessoas têm me pedido, muitas pessoas vêm ao meu encontro, falo o quanto Deus falou com elas, e para a glória de Deus tem sido uma benção esse canal. Eu quero hoje, vamos meditar a palavra em Mateus 14, 28 a seguir. A palavra de Deus disse assim, E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Irmãos, já há dias eu venho meditando nessa palavra de Deus. Muitas das vezes a gente fracassa no meio do caminho. Talvez você está aí fracassado, talvez você está aí caído, desanimado, entristecido, as coisas dando errada, e você fica se perguntando onde foi que você errou, por que as coisas estão procedendo desse jeito, E eu meditando essa palavra, Pedro, ele era um grande discípulo de Jesus, escolhido por Jesus. Jesus olhou para Pedro, chamou Pedro, edificou a Pedro, e sobre ele colocou uma igreja, E a palavra ela conta para nós um certo momento que Jesus ele está na beirada está dentro de um barco, no meio de um mar, no meio de uma água, sobre as águas. E aí Pedro olha para Jesus e Pedro equivoca e diz assim, se és tu, me chamas para ir. E Jesus diz, venha Pedro. E a Bíblia diz que Pedro ele sai andando sobre as águas, de boa, para encontrar Jesus. Mas de repente vem um vento, vem as ondas e Pedro cria medo e se afunda. Irmãos, sabe o que eu estava ali deitada agorinha meditando nessa palavra? Quantas vezes, quantos eu e você, estamos aí na presença estamos aí de boa e Jesus passa por nós e nós fazemos prova com Deus. Dizemos, Deus, se tu fazer isso ou aquilo e tu mudar a minha história, eu vou te servir, eu vou te seguir, eu vou te dar o meu melhor, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou ir falar tudo o que o Senhor quiser. E aí no meio da tempestade, no meio das águas, no meio do caminho, acontece que começa a vir os problemas, começa a vir as lutas, perseguição cristã, perseguições pastorais, quando a gente já está no nível de missionário, não são mais perseguição pequenininha, são dos pastores, E aí começa a vir essas grandes perseguições, o que nós fazemos? Nós paramos no meio do caminho, assim como Pedro. Para você que nesta tarde se parou, para você que nessa tarde se desmotivou por alguma coisa, por alguma dificuldade, por um problema que tu vem passando, ou que tu passou, e agora tu não consegue mais retornar, tu não consegue mais ver aquele Jesus que você via antes, tu não consegue mais ser quem você era antes. Nessa tarde eu vou dizer para você, levanta a tua cabeça.
Simplesmente é o processo de Deus, simplesmente é o processo de Deus na sua vida, é o processo. Muitas das vezes a gente tivemos um probleminha aqui, mas já solucionei, né? E voltamos aqui. Eu estava falando do processo, do meio do caminho. Quantas vezes, irmãos, nós estamos cercados de vento, vendaval, dificuldade, luta, e nós retrocedemos, nós paramos. Mas nessa tarde eu quero deixar uma palavra para você. Essa parada não é o seu fim. Você ter afundado no meio das lutas, das dificuldades, não significa que você não é escolhido, não significa que Deus não te chamou, não significa que Deus não tem uma obra grande na sua vida. Significa sim que a obra que Deus tem na sua vida é muito maior do que você possa imaginar, que o chamado que Deus tem na sua vida é muito maior do que você possa pensar, do que você possa ver com teus olhos carnais, que o chamado, que a obra que Deus tem contigo não parou aonde você se afundou, não parou aonde você se negligenciou na presença de Deus. Eu quero dizer para você que uma queda, um retrocesso, uma parada não é o final, mas é simplesmente o Senhor te olhando, te aperfeiçoando, te alicerçando no caminho certo para moldar o teu ministério, para moldar a tua vida, e depois o Senhor pegar você no colo, levantar você depois que a tempestade passar, e as obras de Deus, o milagre de Deus, aquilo que Deus sonhou para a sua vida, eu quero dizer para você que vai acontecer, vai concluir. Você que acredita, irmãos, no que eu estou dizendo, deixa um amém nos comentários. E a palavra de Deus disse, olha para você ver o que a palavra de Deus disse. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Irmãos, esse barulho aqui em casa é constante, que eu moro no centro da cidade. Então se passa um carro ali, entra tudo para dentro de casa, normal. Mas voltando aqui para a palavra de Deus, irmãos, presta atenção para você ver. Pedro, ele desafia a Jesus a convidar ele. Jesus convida Pedro. Pedro, ele anda sobre as águas, ele vive o sobrenatural de Deus, mas quando o vento veio, quando as ondas veio, o que aconteceu? Pedro afundou. Por que Pedro afundou? Porque Pedro sentiu medo. Simples assim. Pedro sentiu medo. A própria palavra disse que Pedro sentiu medo. E quando Pedro começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O que o Senhor me revela dentro deste versículo bíblico? Que nós podemos naufragar, que nós podemos afundar, que nós podemos até estacionar. O que nós não podemos, igreja do Senhor, é parar de clamar em momento algum. Não importa o tamanho do vento que está na sua vida, não importa o tamanho da tempestade, não importa o que está acontecendo, não importa aquilo que está na tua vida, mas você vai clamar e Deus vai te salvar da situação a qual você está vivendo. Você vai clamar e Deus vai levantar, vai mudar a sua sorte, vai mudar a tua história, vai mudar teu casamento, vai mudar toda a tua forma de viver, vai levantar o teu ministério, vai restaurar os teus sonhos, vai restaurar tudo aquilo que Ele te prometeu, vai concluir na tua vida. E seguindo a palavra no versículo 31, a Bíblia disse assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha para você ver. Jesus chama Pedro e Pedro vai. Vem o vento e as ondas, Pedro afunda, mas clama Jesus. Jesus, ele não vira as costas para Pedro. Ele não abandona Pedro dentro do rio. Jesus, ele não deixa Pedro caído igual os homens nos deixa caído quando nós caímos, quando nós fraqueçamos, quando nós não temos força para seguir. A primeira coisa que acontece com os grandes
pastores, os grandes mercenários da igreja, é virar as costas, fazer rodinha e descer o pau em quem está estacionado, parado, caído. Mas Jesus não. Jesus estendeu a mão, repreendeu a Pedro, chamou a atenção de Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, Jesus estava perguntando para Pedro assim: por que você duvidou daquilo que eu tenho na sua vida? E nesta tarde Jesus está te perguntando assim: por que você tem duvidado da promessa que ele tem contigo? Pelo tamanho das ondas, quero dizer para você nesta tarde: as ondas que têm surgido na sua vida não é maior do que as bênçãos e os milagres, o projeto e a promessa que Deus fez na sua vida. Não há onda maior do que os sonhos de Deus para mim e para você sobre essa terra. Mas, missionária Sandra, essa promessa vai acontecer. Para essa promessa acontecer, eu tenho que fazer o quê? Cruzar o braço, deitar, ficar dormindo dia e noite? Irmãos, não é assim. Se a tua promessa é ministerialmente, ora, consagra, jejuma, vai para a igreja, entra em equipes de oração, busca por pessoas que estejam comprometidas com o Senhor e não com a vida dos outros, não com as conversas fiadas, não com as calúnias, não com os caluniadores, com os comedores de carnes, de irmãos que estão mortos, caídos, mas com aqueles que buscam verdadeiramente a presença de Deus. Se ajunte a eles, porque a Bíblia disse que temos que estar cheios de irmãos que tem o mesmo discernimento, que santos têm que andar com santos. Busque ao Senhor. Mas, missionária Sandra, eu estou fraquejado na minha área financeira, eu não consigo crescer financeiramente. Meu irmão, levanta cedo, vá trabalhar, procura trabalho, busca em oração entendimento, aprenda a administrar o que você ganha. Se você ganha um salário mínimo, não gaste 2 por mês, tenta gastar só a metade de um. Se você está ganhando pouco, tenta viver dentro do padrão de vida a qual você está apto a viver, e não queira viver a mais porque você é filho de Deus. Primeiramente, busca a sabedoria de Deus para viver a sua vida, para avançar diante do Senhor. Mas, missionária Sandra, o meu problema é conjugal, eu não consigo relacionar com o meu marido, eu já estou no 2º casamento, 3º casamento, 4º, 5º divórcio, 6º divórcio, eu não sei mais o que fazer, estou para divorciar de novo. Minha irmã, eu vou te dar um conselho na autoridade de Deus: ore pelo teu casamento, jejue pelo teu casamento, consagre o teu marido ao Senhor, consagre a tua vida ao Senhor, começa a fazer campanha de oração, quebrando as maldições que está na tua vida, feitiçaria, obras malignas, obras de macumbaria, todo tipo de intervenção maligna na tua vida, você começa a quebrar, e tu verás que tudo quanto tu tocares, tu será bem próspero, tu será bem sucedido. Há uma força muito grande no universo, mas também há uma força muito grande maligna tentando destruir a nossa vida. Há Satanás trabalhando nas palavras ao contrário que vem em nossas vidas. Há crentes de joelhos dobrados orando para a gente regressar, para o nosso casamento não dar certo, para a nossa família não dar certo. Há aquelas pessoas infelizes que não têm coragem de levantar e buscar a sua própria vida, clamando para você afundar. Há também pessoas que não têm conhecimento de Deus, possessa de inveja, que olha para você nas redes sociais e vá no macumbeiro e lança uma maldição, uma macumba, paga para destruir sua vida. E você tem que estar com os olhos abertos, você tem que ter o discernimento do Espírito Santo, você tem que entender que essas coisas são verdadeiras e são reais. Então você que é mulher de Deus, homem de Deus, viva constantemente em jejum e oração pela tua casa. Tira no mínimo aí um dia da semana, 2 dias, 3 dias da semana, e consagre a sua vida ao Senhor, consagre os seus bens ao Senhor, consagre os teus filhos, consagre a tua esposa, consagre o teu marido, consagra o salário que tu ganha, consagra tudo
que é teu ao Senhor, tudo que entrar na tua casa, consagre ao Senhor, para que você vá bem, para que você seja bem sucedido, para que os inimigos não possam te afetar, para que os inimigos não possam te atacar, que os inimigos olhem você de longe, triunfando e caminhando no meio das ondas, caminhando no meio do mar, caindo e levantando e prosseguindo com Jesus segurando na tua mão, mas não tenha de que se retroceder, porque eu quero dizer para você, uma queda não é o teu final, uma perda não é o teu final, um fracasso não é o teu final, um momento de fé que você não alcançou o que você queria não é o teu final. Mas, missionária Sandra, o que eu preciso fazer para ser o meu final? Você precisa acreditar que Jesus Cristo, Filho de Deus, tem o poder para mudar a sua sorte, tem o poder para mudar a tua vida, tem o poder para escrever uma história para você. Irmãos, eu tenho orgulho da minha vida, eu tenho orgulho da minha história, uma garota de família muito pobre, órfã de pai aos 3 meses, que eu tive que lutar com a sorte para chegar onde eu cheguei, mas para a glória de Deus, Ele me pegou com as mãos e cada dia mais me exaltou na presença dEle e me levantou, ainda que as línguas negras toca no meu nome, fala o que não sabe, critica, humilha, mas Deus tem me sustentado. E se você, irmão, buscar a presença de Deus, se você clamar, se você se colocar na posição de Deus, Deus vai fazer o mesmo na sua vida, porque Jesus não nos abandona, Jesus não nos deixa, Jesus não vira as costas para nós quando estamos num processo de falha, num processo onde nós não suportamos as ondas, não suportamos o vento. Quando nós choramos, Jesus abraça. Quando nós entristecemos, Jesus traz alegria. Quando sentimos frio, Jesus traz o conforto, o cobertor. Eu quero dizer para você nesta tarde, sinta a presença do Espírito Santo de Deus aí na sua vida. E a palavra de Deus disse que quando Jesus ele pega na mão de Pedro, ele segura, ele corrige Pedro por Pedro ter perdido a fé naquele momento. Quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Olha que interessante, irmão, aqui no versículo 32, Jesus ele pega e ele leva Pedro para cima e ele acalma o vento. Nesta tarde eu quero liberar uma palavra, uma profecia na sua vida. Este vento que está soprando na sua vida, que está fazendo você se perder, que está fazendo você cair, que está fazendo você balançar, nesta tarde, pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, ele vai se acalmar. Ele já se acalmou, ele já cessou na sua vida e você está dentro do barco junto com Jesus Cristo. Então o 33 continua dizendo assim: então aproximaram-se o que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: verdadeiramente é Filho de Deus. Jesus, irmão, ele só está esperando que nós adorem e o adorem de verdade. E você sabe o que eu aprendo aqui neste versículo 33? Jesus, ele conhecia Pedro. Jesus sabia da trajetória de Pedro. E Jesus sabia também que Pedro ia naufragar no meio do caminho. Jesus sabia que Pedro ia afundar naquelas águas. Jesus sabia que Pedro ia sentir medo como eu sinto, como você sente. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Mas Sandra, se Jesus sabia tudo o que ia acontecer, por que Jesus permitiu que acontecesse? Jesus permitiu que acontecesse para a glória de Deus, para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse exaltado, para que o nome dele tivesse uma isenção, uma imersão. Imagine aquele povo na beirada do mar, vendo agora Pedro afundar, viu Pedro andar, né? Porque é bem assim que funciona. O pessoal vê a gente andar, o pessoal vê nós decolar, o pessoal vê a nossa vida financeira boa, vê a nossa vida sentimental boa, a nossa vida ministerial boa. Aí tá todo mundo aplaudindo a nossa vitória, porque para aplaudir, irmão, a nossa vitória, todo mundo chega para aplaudir, mas no dia que você afunda, não aparece para ficar do teu lado, não aparece para te dar a mão, não aparece para te levantar, mas só aparece dedo de juiz para apontar e dizer que você não vai conseguir, que você não ia vencer, que sabia que você era um fracassado, que sabia que você era um derrotado, que sabia que você não tinha expectativa, que sabia que você ia morrer no caminho. Agora imagina aquelas
bocas dizendo que Pedro tinha afogado, que Pedro tinha morrido no caminho, que ele sabia que Pedro não era capaz, que ele sabia que Pedro não era nem digno, porque é assim que muitos falam de nós. Agora eles é obrigado a adorar a Jesus. E detalhe, além de adorar a Jesus, eles é obrigado a reconhecer que Jesus era filho de Deus. Uma profecia agora para a sua vida. Neste vale onde você está caído, Deus vai mostrar que é Deus na sua vida. E muitos vão ter que dizer verdadeiramente: Deus é na vida do fulano, Deus é na vida da cicrana, Deus é na tua vida, na autoridade de Deus. Deus está me dando essa revelação aqui agora. Todas as bocas que te caluniou, todas as bocas que te criticou, todos os dedos que te apontou, todas as línguas que falaram contra você, é a mesma que vai anunciar a tua vitória, é a mesma que vai dobrar o joelho e vai orar e vai dizer: eu vou buscar porque Deus fez na vida do fulano e da fulana, então Deus vai fazer na minha vida. É o mesmo que vai adorar a Deus e vai dizer: eu acredito no Deus Todo-Poderoso que muda a sorte, que muda a história. Porque eu conheci uma história de derrota, de fracasso, mas a mão de Deus estava lá. Então, nesta tarde, meu irmão, eu deixo essas palavras para vocês. Não se embaraça com as lutas desta vida. Não se embaraça com as tempestades dessa vida. Não se embaraça com a peleja desta vida. Não se embaraça por este momento de fracasso que você está vivendo. Não perca a fé neste vale aonde você está. Não perca o foco daquilo que Deus te prometeu aonde você está. Não escute vozes ao contrário, palavras ao contrário. Olha somente para o alvo, que é Jesus Cristo, porque é dele que vem a glória, é dele que vem a providência, é dele que vem a honra, é dele que vem tudo que você precisa nesta tarde. É o Senhor Jesus Cristo, é a mão de Deus que nesta tarde te pega de onde você está, coloca você num lugar de destaque, levanta você, limpa você, adorna você. Nesta tarde o Senhor está me dizendo que Ele vai tirar muitas pessoas do lugares que estão. Deus vai mudar a sorte de muitas pessoas. Deus vai escrever uma nova história na vida de muitas pessoas que estavam paradas, praticamente caídas, fragilizadas pelos ventos da vida, que não tem nem mais força para levantar e caminhar. Mas nessa tarde o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: eu vou carregar no colo, e eu vou colocar dentro do meu barco, e eu vou direcionar esse barco, porque eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você crê nesta palavra, meu irmão, glorifica, diz: eu recebo essa palavra. Compartilhe esse vídeo com teus amigos, compartilhe este vídeo para aquela pessoa que está fraca, compartilhe este vídeo para aquela pessoa que não tem força para prosseguir, que acredita que o seu ministério acabou, que não acredita mais na obra que Deus tem na sua vida, que não acredita mais nos planos que Deus tem na sua vida. Compartilhe este vídeo para aquele irmão que caiu, para aquele irmão que está estacionado, para aquele irmão que não tem força, para ele entender que Pedro também afundou no meio do caminho, mas Jesus, com suas mãos grandes, foi lá e pegou Pedro pelas mãos, levantou Pedro, e sobre Pedro edificou uma rocha, edificou uma igreja, edificou um templo. Eu quero profetizar na sua vida, sobre a tua vida sairá um novo tempo de Deus, sairá um novo rocha de Deus, sairá novas vidas de Deus. Sobre a tua vida nascerá fontes de água viva, águas libertadoras, águas que transformam, água que muda, água que libertas e que faz jorrar direto do manancial de Deus sobre a tua vida. Eu quero pedir para você mais uma vez nessa tarde: se inscreva no meu canal do YouTube, compartilhe o meu vídeo com teu amigo, com tua amiga que você sentir que ele precisa ouvir esta palavra de Deus. Envie esse áudio para alguém que possa estar ouvindo.
ouvindo, porque, irmão, a palavra de Deus diz que nós seremos libertos pelo ouvir da palavra. Agora, se você tiver dúvida, irmão, não compartilha, não curte, não faz nada, porque você está duvidoso do que Deus escreveu, do que Deus falou. Mas agora, se você confia na palavra de Deus, é a palavra de Deus que disse que Pedro, ele fraquejou, mas as mãos do Senhor alcançou ele, e as mãos do Senhor fez dele uma grande rocha. Então, nesta tarde eu quero dizer para você, no meio do seu fracasso sairá uma luz, e essa luz ninguém poderá impedir. No meio do teu fracasso sairá uma nova história para a tua vida, aonde todos olharão para você e adorarão o nome de Cristo, Rei Jesus, e dizerão: somente Deus é Deus de poder, somente Deus é Deus de vitória, somente Deus é Deus que faz, somente Deus é Deus que pega o impossível e se transforma possível, somente Deus é Deus que liberta o homem do pó, do monturo, somente Deus é Deus que pega aquele que está lá na sarjeta e coloca entre os príncipes, somente Deus é Deus que pega o abatido, o humilhado e levanta e coloca lá em cima, porque este Deus é Deus merecedor de toda a honra e toda a glória. Nesta tarde eu quero deixar essas palavras. Eu quero pedir para você, receba essa palavra no teu coração, porque eu sei que você precisava ouvir essa palavra. Eu sei que você necessitava ouvir a voz de Deus nessa tarde. Eu estava ali deitada e o Senhor dizia para mim fortemente nesta palavra. O Senhor dizia: minha filha, é normal afundar no meio dos ventos, mas não é normal ficar afundado no meio dos ventos. Você tem que se levantar e você tem que caminhar, e as minhas mãos está te segurando nesta tarde. O Senhor está dizendo assim: eu tenho um tempo de vitória, eu tenho um tempo de história, eu tenho um tempo de renovo, eu tenho um tempo de prosperidade, eu tenho um tempo de bonança. Eu vou mudar a sorte de muitos que estão vendo este vídeo e que acreditar nesta mensagem. Nesta tarde eu quero agradecer aqui a todos que está aqui, que vai ver esse vídeo. Quero pedir mais uma vez: se inscreva no meu canal, curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa de ouvir a voz de Deus, que precisa de ouvir uma palavra encorajadora, uma palavra no meio do deserto, irmão, faz tudo. Quantas vezes estamos de cabeça baixa e nós abrimos um vídeo e Deus fala conosco? Então, nessa tarde, que você possa se refletir no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu deixo todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo, na glória do Senhor, que a unção de Deus venha entrar na casa de vocês, venha quebrar maldição, venha quebrar todo o mal que está aí, todo o desânimo vai sair da vida de vocês pelo poder da palavra, e todo o fracasso, todo o vento vai cessar, todo o fracasso vai desocupar, porque Deus, ele é Deus que muda a história, Deus, ele é Deus que escreve história nova. Só você que crê nisso diz amém, e diga amém, e acredita nessa palavra. Eu entrego aqui essa palavra cheia de Deus, diretamente direcionada pelo poder do Espírito Santo. E em nome de Jesus Cristo, eu agradeço todos aqueles que compartilhar, que curtir, que se inscrever no meu canal, porque somente Deus é que faz, igreja. E eu creio num Deus que faz. E aqui eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus Cristo, amém. Ficam todos na santa paz de Deus.